Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Rogai por nós, pecadores. Amém. Gente, já quero começar dizendo uma coisa. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso. Meu nome é Vinícius, sou aqui da comunidade Ágape. Sou marido da Natália, pai do Inácio, do Bernardo, né? Não vou contar a história do outro hoje não, porque eu preciso ganhar tempo. E alegria estar aqui. Pronto. Agora eu quero dizer uma coisa, já quero começar dizendo uma coisa. Obrigado pelo convite, pessoal, que me chamou. Gente, olha para cima assim, olha para o ar assim. Você está vendo alguma coisa? Vê se você está vendo alguma coisa. Você não está vendo, mas nós estamos em um campo espiritual. Existem, e é fato, anjos e demônios. Isso não é mentira. Existem anjos e demônios que querem a nossa atenção. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje é um dia que para muitas pessoas Deus vai falar. Mas, olha só, presta atenção, gente. O inimigo tenta tirar a nossa atenção o tempo todo. Como que ele tenta tirar a atenção? Uma criança que passa correndo. Para quem tem a criança é pior ainda, né? O bebê, né? ou o nosso próprio filho. Fica atento para não perder a palavra. É o trenzinho que com certeza vai passar, né? É o carro de som, é alguma coisa que dá aqui, é os meninos gesticulando demais. Entendeu? Não estou falando que a culpa é sua, mas tudo isso o inimigo usa para tirar e roubar a palavra de nós. Então presta muita atenção, porque hoje Deus vai falar. Amém? Então vamos fazer essa oração, que ela é um pequeno exorcismo. Essas duas orações são pequenos exorcismos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas más. É mal que me ofereces. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente. Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre que você estiver na tentação, você faz essa oração. O capeta corre na hora. Gente, o microfone está bom aí para vocês? O volume está bom? Lá atrás está não. O pessoal está reclamando. Vocês vão deixando no jeito aí, vai vendo. Eu vou ir falando e o pessoal vai regulando aqui. Nossos operadores de som super treinados. Então, gente, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre São Paulo Apóstolo, o grande Paulo Apóstolo, porque nós estamos neste tríduo, nesta série de pregação aqui, que você que já vem no nosso grupo de oração sabe, nós trabalhamos sempre com séries, temas sequenciais, então é a série Colunas da Igreja. São as duas colunas da igreja. Então o primeiro tema falou sobre as colunas em si. O segundo tema falou sobre São Pedro, São Pedro, rogai por nós. E hoje nós vamos falar sobre São Paulo. Agora uma coisa que eu me perguntei, gostaria que você se perguntasse, um negócio curioso. Por que São Paulo, ele é uma das colunas da igreja? Por que Cristo escolheu Paulo para ser coluna junto com Pedro e não talvez João? Já parou a pensar nisso? João andou com Jesus, Tiago, um dos grandes também, ou qualquer um dos outros apóstolos. Por que foi eleito Paulo para ser uma coluna da igreja? Por que Paulo foi este homem que, junto com Pedro, figuram o mais alto escalão da igreja, abaixo de Maria e São José? São eles dois. Pedro é o príncipe dos apóstolos. Bento XVI diz que São Paulo é o maior missionário que essa terra já viu. Não existe um homem igual ele. E nós vamos tentar aprofundar um pouco. Gente, eu fiquei perdido.
Por quê? Metade do Novo Testamento é escrito por São Paulo. Então como é que você estuda? É difícil, né? Não precisa nem pegar conteúdo de fora. É só ler a Bíblia, que o Novo Testamento fala de Paulo o tempo todo, porque é um homem que realmente marcou uma geração. E depois dele, marcou a história da humanidade. Gente, povos foram mudados. Reinos, impérios foram transformados pela ação deste homem. E nós vamos ver que é um homem como eu e você. Sim, como eu e você. Um homem talvez pior em alguns aspectos. Um homem colérico ao extremo, cheio de defeitos de caráter, mas que se entregou para a vontade de Deus e foi um grande santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de São Paulo. Você sabe quem escreveu Atos dos Apóstolos? Quem? Lucas. Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. E Lucas, ele, um certo tempo, ele andou com Paulo, né? Ele foi em missões com Paulo, então ele sabe, ele ia vendo as coisas acontecendo e escrevendo. Então, Atos dos Apóstolos é maravilhoso. Tanto que se você for ler Lucas e Atos, você vai ver que tem uma sequência muito lógica. A conversão de Paulo, ela é relatada em 3 lugares dentro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler essa aqui. Atos, capítulo 9, versículo 1 em diante. Saulo, respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, autorizando-o a levar presos para Jerusalém todos os seguidores do caminho que encontrasse. Homens e mulheres, estando em viagem já perto de Damasco, de repente, uma luz celeste o ofuscou. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondeu: Quem és, Senhor? Disse-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, e aí te dirão o que deves fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto continua, mas eu vou explicá-lo ao invés da gente ler tudo isso. Gente, este homem, Saulo, ele era um homem extremamente inteligente, culto, sábio, um homem que era judeu, um homem que falava 3 línguas, pelo menos, que nós temos certeza. Ou seja, era um homem muito versado, um homem que não tinha uma oratória tão boa, mas tinha um grande conhecimento. Ou seja, era um homem preparado, que desde novo, circuncidado aos 8 anos e aos 15 anos, foi para a escola de Gamaliel, né? Que nós sabemos que é a mais conhecida, a mais famosa daquele tempo. Este homem, Gamaliel, era um dos maiores. Tipo assim, ele foi estudar com o padre Paulo Ricardo, pra você entender, entendeu? Foi estudar lá com o padre Paulo Ricardo. Então, assim, um homem formado no judaísmo, um homem realmente judeu fervoroso, fariseu, e ele, né, se intitula assim nos momentos que ele vai falar, um homem realmente muito inteligente. E este homem, vendo o crescimento do caminho era como os cristãos eram chamados antes de serem chamados de cristãos, então ele vendo o crescimento do caminho, ele começa a perseguir. Meus irmãos, Paulo era um homem obstinado, um homem que sabia o que ele queria, um homem que tinha convicção da sua fé, por isso ele persegue os cristãos, porque ele vê que isso é uma ameaça para aquilo que ele acreditava. Porque ele via que surgiu e ele é meio contemporâneo de Jesus, provavelmente não conheceu Jesus, um pouco mais novo que Jesus. Se ele tivesse conhecido pessoalmente, ele teria dito, né? Já pensou conhecer Jesus e não vou falar para ninguém? Né? Então, se ele não falou é porque não conheceu, porque senão ele tinha falado, com certeza. Principalmente para jogar na cara de Pedro, quando ele discutiu com Pedro. Então o que acontece? Ele não conheceu Jesus, provavelmente, mas um homem, assim, que eu perdi? Que ele assim, obstinado realmente, porque ele via que surgiu este homem, este profeta, e este profeta se dizia ser Deus. Olha só, esse profeta se dizia ser Deus, mas o que Paulo vai descobrir?
que não é um homem que se fez Deus, é Deus que se fez homem. Isso muda tudo. E as pessoas que não creem é porque pensam isso até hoje. Que aquele homem se fez Deus, mas nós cremos que Deus se fez homem em Jesus Cristo. E por isso ele perseguia, porque como esse cara fala que ele é Deus, isso ameaçava a religião dele, e ele ia atrás, gente. Gente, ele era um homem sanguinário. Olha que Saulo respirando ameaças. Ou seja, respirando é o que? É uma coisa que a gente faz o tempo todo. Respirando é uma coisa que a gente, assim, sabe quando você está com aquele negócio na cabeça, assim, você está boladão, tipo assim, não, quando eu chegar lá eu vou falar isso, você vai ver também, né? Quando a gente está bolado assim, quando a gente está bravo, quando a gente está, sabe assim, você está esperando assim, vai tomar também agora, né? Você está prometendo assim, você está querendo dar uma vingança, você está querendo dar uma em alguém, você está querendo dar uma resposta em alguém. Quando alguém fez alguma coisa, né? A esposa, quando o marido chegar em casa, ele vai ver também quando ele chegar. Eu quero ver se vai deixar a cueca jogada assim. Então assim, aquela coisa, sabe assim, ele estava assim, respirando ameaça. O homem estava respirando ameaça, gente. E ele estava com tanto ódio que ele apresentou-se ao sumo sacerdote. Olha só, não foi o sacerdote que deu a ele, ó, Paulo, vem cá, Saulo, vamos te eleger para você perseguir. Não, ele foi lá e pediu. A palavra diz, pediu recomendações, porque com essas recomendações ele seria mais aceito, teria mais autoridade para trazer presos cristãos, homens e mulheres. Gente, um homem realmente sanguinário, com muita ira, né? Ele mesmo diz mais para frente que viu e aprovava a morte de vários cristãos, fazia de tudo para irritá-los, para que eles caíssem, ou seja, colocava-os à prova. Então deve que era um homem muito irritante também, a gente dá para ver que é mesmo. E aí ele caminhando ali, indo para Damasco, para lá perseguir. Por que Damasco? Porque se o cristianismo crescesse em Damasco, era uma cidade central, ela se espalharia muito fácil para as outras cidades. Então ele vai na fonte, um homem muito inteligente, estrategista. E ele vai ali e fica sabendo que o cristianismo chegou em Damasco. Quando ele está a caminho de Damasco, acontece a conversão milagrosa de Paulo. Que às vezes nós vemos, né? Então, Caravaggio tem um quadro, né, da conversão de Paulo, ele caindo do cavalo, mas não fala em lugar nenhum que ele estava no cavalo. Mas a gente interpreta que pode ser que ele estava de cavalo, porque a viagem era longa, ele era um homem de posses, um homem muito inteligente, superior a todos, estava de caravana, muito provável ele não estava fazendo aquela viagem a pé, mas não se fala que ele estava de cavalo, né? Mas esse homem é tão importante que até a conversão dele, que ninguém sabe se foi de cavalo, virou provérbio popular, né? Vai para esse lado, você vê se vai cair do cavalo, bobo, né? Quem já ouviu isso aí? É por causa de pau, né? Vai cair do cavalo, ó, tô avisando, você vai cair do cavalo, entendeu? Por causa de pau. E também é caminho de Damasco, né? Todo mundo tem que fazer o seu caminho de Damasco. Os antigos escritores sempre falam muito disso. Você precisa encontrar o seu caminho de Damasco, ou seja, o seu caminho de conversão. Aí, ele nesse caminho, ele tem esse encontro, essa luz forte ali, que aparece a voz que fala com ele, por que me persegues? Porque aquele que persegue o profeta, o pregador, o missionário, o filho de Deus, o representante de Cristo, aquele que persegue, este está perseguindo o próprio Cristo, assim como aquele que acolhe, está acolhendo o próprio Cristo. E Saulo então fica cego ali, o Senhor manda ele ir para entrar na cidade, ele vai ficar na casa de um homem chamado Judas, o Senhor envia para um profeta lá chamado Ananias, fala com Ananias, você vai na rua da direita, na casa de Judas, lá vai ter um homem chamado Saulo, eu quero que você o batize e cure, e por meio de você nós vamos curar a cegueira dele. E aí Ananias fica doido, Senhor, mas como é que é o nome do sujeito? Fala para mim de novo. Saulo de Tarso. Você está ficando doido, está escrito aqui, gente, ó. Você está ficando doido? Esse homem, ele veio para cá para perseguir os cristãos, você quer que eu vou lá rezar por ele? Eu falei assim, só vai, né? Aqui na minha tradução aqui, né? Só vai e traduz, só vai e batiza esse homem. Ananias chega lá, Paulo já estava esperando, porque o Senhor revelou para Paulo que este Ananias, esse profeta, iria lá. Chega lá, ele batiza Paulo, reza, Paulo recebe o Espírito Santo.
volta a enxergar. Paulo ficou 3 dias na escuridão, assim como Cristo ficou 3 dias nas trevas. Um profeta sempre surge destas coisas, de um jejum, de um deserto. E Paulo fica 3 anos ali, imediatamente ele já começa a pregar, mas todo mundo fica suspeito. Esse cara aí está pregando, esse cara veio aqui para matar a gente, agora está pregando. E ele começa a ser perseguido, nem os próprios cristãos o aceitam. E ele fica 3 anos parado. Pouca gente sabe disso. Ele vai para Jerusalém, não é acolhido pelos apóstolos, volta para Tarso, fica 10 anos parado. No mínimo, nós temos notícia, Paulo ficou 13 anos pós-conversão sem pregar o evangelho, mas ele não ficou parado, gente. Este deserto de Paulo estava aprendendo, rezando, vida interior, penitência, jejum. É assim com os profetas, né? João Batista não ficou no deserto, Jesus não ficou 40 dias no deserto. Paulo, para encarar a missão que ele tinha que encarar, ele ficou no deserto. Ele ficou em silêncio, ele ouviu o Senhor. Né? Hoje em dia é muito comum, né? As pessoas se convertem e já quer dar testemunho, né? Já quer sentar na janela, né? Tem que ter uma preparação. Paulo vai e se prepara. Depois, Barnabé chama Paulo para uma missão em Antioquia, que teria uma missão lá, que precisava dar uma exortada no povo, e ele falou: eu tenho um cara que está preparado, tal, tem mais de 10 anos que ele está no deserto, ele está se preparando, está forte espiritualmente. Ele vai, Barnabé chama Paulo, porque Barnabé tem autoridade, Barnabé está ali entre os apóstolos, e eles vão para essa missão, e ali começa a deslanchar. É tão interessante, gente, quando você vai lendo os Atos dos Apóstolos, que vai falando assim: Barnabé e Paulo foram para tal lugar. Barnabé e Paulo chegaram. Já hora para outra muda. Paulo e Barnabé estavam. Sabe o que Paulo faz? Tão ruim que ele é. Ele tem uma hora que ele dispensa Barnabé. Eles entendem que Barnabé fala assim: ô Barnabé, não dá para nós ficar juntos mais não. E ele vai e pega Silas para andar com ele. Paulo, gente, por isso que a gente acha que os santos já nasceram, né, recomendadinhos. Não, eles tinham defeitos de caráter. E foram lapidando isso com o tempo. Então, esse homem, gente, foi um grande missionário. E aí aqui eu até coloquei aqui algumas coisas para a gente ver como que esse homem era. Paulo, ele chega na cidade de Chipre, lá e tem a primeira missão de Paulo depois de Antioquia, e lá tem um mago lá que fica fazendo revelações, que fica falando as coisas, e ele já chega, aponta o dedo na cara do cara e fala: filho do diabo, filho de Satanás, cala sua boca. Não, está escrito na Bíblia, gente. O cara, ele é assim: filho do diabo, cala sua boca, por causa das suas blasfêmias você vai ficar cego. E aí o cara ficou cego. Depois ele vai para outra cidade, chega na outra cidade, ele vai, ao entrar na cidade, ele já vê ali aquele povo que sedento, e Paulo muitas vezes fala isso, do ardor que ele tinha, o coração dele ardia. E Paulo, ele ao chegar ali naquela cidade, ele vê que aquele povo tinha fé, mas tinha fé em deuses, né, com D minúsculo. E Paulo então, ele com o coração ardendo, ele vai andando na cidade, ali na Grécia, né, em Atenas, e ele vê que ali tinha um altar, que estava escrito assim: altar do Deus desconhecido. Tinha vários altares. E tinha um que não tinha nenhuma escultura. E aí ele pega aquilo dali e ele começa a pregar. Olha, eu estou vendo aqui, ele é muito sábio. E eu estou vendo aqui que vocês, os gregos, vocês são muito inteligentes. Vocês são muito devotos. Eu admiro vocês. Vocês são um amorzinho. E eu estou vendo aqui que tem aqui um altar que está escrito: o altar ao Deus desconhecido. E eu vim aqui para pregar para vocês e apresentar para vocês qual é o Deus desconhecido que vocês não conhecem. Este Deus é o Deus que criou Jacó. Vai começa aquela coisa toda até chegar em Jesus Cristo. O que acontece? Claro, né, gente, que ele não é bem recebido, é tirado de lá a pedrada, né? É só assim os desfechos dele. Em outro lugar que ele chegou para pregar, ele foi pregando para o povo, e ali o que aconteceu? O povo queria exaltá-lo como Zeus, como Mercúrio e Zeus. Barnabé era Zeus e ele era Mercúrio. Por quê? Ele chegou lá naquela cidade, tinha lá uma paralítica, ele curou a paralítica, o povo falou: nossa, Deus veio nos visitar. E aí vieram com bois e guirlandas, colocaram no pescoço deles e queriam exaltá-los como reis. E eles falaram: vocês estão doidos, gente?
nós somos humanos como vocês, nós somos pecadores, ele fala assim, e aí eles tiram, não só não fazem um sacrifício, como eles saem de lá debaixo de pedrada. Mas se tem um homem que tomou pedrada na vida, é esse Paulo, gente. Pedrada, chicotada, só coisa assim. Filipos, você com certeza já ouviu falar disso. Ele vai chegando na cidade e ele encontra uma mulher que fazia profecias. E em cima dessas profecias, como se fosse uma cartomante e tudo. E os patrões dessa mulher ganhavam muito dinheiro com ela. E ela era muito conhecida. Paulo vai lá, desmascara, né, faz o sinal da cruz de São Bento da mulher, expulsa o capeta dela. Por quê, gente? É tão engraçado isso que ela ficava indo atrás de Paulo. E Paulo, ele ia pregando e ela ia atrás de Paulo falando assim, esses são profetas, esses homens são filhos de Deus. E ela ficava bajulando, né? Aí diz a palavra que teve um momento que ele se irritou com a bajulação. Se irritou com aquilo e mandou o capeta sair dela, por causa da, não é por causa com dó da mulher, porque estava enchendo o saco dele. Aí o que acontece? Os patrões ficaram muito irritados com isso, prenderam Paulo e Silas. E aí você já conhece essa história, né? Em plena meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e louvar a Deus. Milagrosamente, as cadeias se romperam, todo mundo se converteu, o cara o guarda se converteu e Paulo e Silas saíram dali não ficaram mais presos. E assim nós temos várias histórias de Paulo. Paulo chegando numa cidade e tinha lá 12 homens que não conheciam o Espírito Santo, já eram cristãos, mas não conheciam o Espírito Santo. E aí Paulo batiza os 12 ao mesmo tempo. E eu fico imaginando Paulo impondo as mãos em 12 pessoas ao mesmo tempo. Era mão, era pé. Imagina ele, e o povo recebeu o Espírito Santo e ficou cheio do Espírito Santo. Gente, um homem cheio de virtudes. Um homem que expandiu o Evangelho. E o mais bonito que nós vemos em Paulo é que ele ia pregando, e ali os judeus iam se enfurecendo, e aí ele começava a pregar para os pagãos. E ele falava na cara dos caras, olha, vocês, judeus, a promessa foi para vocês, mas vocês não acolheram a promessa, então eu vou pregar agora para os gentios. Vocês, gentios, são também povo eleito, Jesus morreu também por vocês. E diz que o povo se alegrava, o povo chorava, porque a salvação tinha chegado para eles. Paulo é o apóstolo dos gentios, porque ele foi para aquele povo que não era eleito. Ele foi para aquele povo que não tinha sido o povo escolhido, mas o povo escolhido não aceitou a palavra. E Paulo é o advogado, o defensor dos pagãos. Depois ele tem uma DR lá com Pedro, né? Você já deve ter visto isso também, onde ele bate boca com Pedro lá, sem um pingo de respeito, né? O cara não tem um pingo de respeito, mas ele estava certo, mas ele não convence Pedro. Depois Pedro, por experiência, ao pregar e converter um homem chamado Cornélio, aí Pedro acredita que sim, Deus também, Jesus também morreu pelos pagãos. Este é um grande homem, gente, Paulo. E nós precisamos aprender algumas coisas com Paulo. Eu só fiz esse resuminho para você que está totalmente por fora, saber quem é esse homem. É o homem que expandiu o Evangelho, é o homem que levou a palavra aonde era possível, aonde tinha jeito de chegar, ele foi. Aonde o Evangelho podia chegar, Paulo levou o Evangelho. Esse homem eleito por Deus. Mas nós temos que ver pontos de Paulo que nós precisamos aprender para sermos apóstolos com ele. Primeiro ponto, Paulo era um homem decidido. Fala isso, Paulo era um homem decidido. Gente, Paulo era tão decidido que até quando ele era do mundo, ele era totalmente do mundo. Ele perseguia os cristãos porque ele não era cristão. Ele era decidido que ele era fariseu. E quando Paulo tem esse encontro com Deus, quando Paulo ali, ele recebe esta luz, Paulo se decide inteiramente por Deus. E nós precisamos aprender com Paulo sobre a decisão, porque que diz o Apocalipse? Deus vomita os mornos. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala, Deus vomita os mornos. Gente, isso é grave. O que é o morno? O morno é aquele que não é nem frio nem quente, é morno. É igual o Brenão gosta de café, é morno. Né? Esse dia nós estamos tomando café, toda vez acontece. Eu estou vendo o Brenão que põe um café lá e deixa o café. Toma, Brenão, café? Não. Toma, Brenão, café? Não, vou esperar um pouquinho. Aí eu perguntei, o que foi, Brenão? Eu gosto do café morno. Eu falei, não, beleza.
Ele gosta do café morno. O que é o café morno? Não é frio, mas também não é quentão. Morno. Beleza. O Breno gosta do morno, mas Deus não gosta não. Tá bom? Deus vomita os mornos. Gente, isso aqui não é palavra minha não. Isso aqui é a palavra aqui de Deus. Aqui, ó. Deus não gosta de gente em cima do muro. Santa Teresinha falava isso. Para Deus é tudo ou nada. Deus não gosta de indeciso. Agora tem gente que fica em cima do muro. Tem gente que... eu me converti, né? Mas sabe como é que é? Né? Tá lá e cá. Gente, precisamos ter decisão. Paulo, desde aquele momento ali que o Senhor apareceu para ele, você vê pela fala dele, ele foi um homem inteiramente transformado da água para o vinho. Sim, existe processo de conversão que é a vida toda. Quando nós temos um encontro com Deus, como nós ouvimos uma pregação e mexe com o nosso coração e nossa, eu quero mudar de vida. Sim, ali inicia a sua conversão, mas você precisa estar decidido para caminhar, porque senão não vai dar certo. E o problema é que nós temos hoje muitas pessoas, não é aqui, é geral, que não se decidem por nada, não são pessoas decididas. Não são pessoas que sabem o que querem, não são pessoas que dentro da igreja não são decididas por Deus. Por isso que quando aparece algo melhor que lhe seduz mais, vai. Tá ali no meio de todo mundo, tá sendo empurrado pela galera ali, tá na caravana, mas não tá porque quer, porque se decidiu. Eu tô indo na igreja agora, sabe como é que é, né? Aí depois vai na vida e paz, aí depois volta, aí vai voltar o filho, aí vai fazer o filho, aí depois vai aquela coisa, a pessoa não se decide, tem que ser decidido. Gente, e decisão, a pessoa que é decidida por Deus, ela não age por ânimo ou desânimo. Nós temos que entender isso também, porque às vezes a pessoa está, eu tô numa crise muito grande, acordei tão desanimadinha hoje. Não interessa, gente. Aquele que está decidido, gente, olha só, para quem não está decidido, tudo é fadigoso. Tudo dá fadiga. Tudo dá fadiga para quem não está decidido. Ou alguém aqui acorda segunda-feira, né, de manhã para trabalhar, nesse tempinho de Governador Valadares, está parecendo Nova York, né? Acorda de manhã para trabalhar. Nossa, que delícia. Segunda-feira de manhã estou indo trabalhar. Muito alto astral, uma maravilha, meus cabelos jogados ao vento, né? Muito bom, estou muito feliz em trabalhar nessa segunda-feira de manhã, nesse friozinho, acordando cedinho para ir para o trabalho, para aquele meu patrão chato, enjoado, que delícia. Alguém faz isso? Não. Quer dizer, talvez aí tem gente que fala que faz, né? Mas, eu pelo menos, né? Se tem um trem que é ruim, é essas coisas. Nós precisamos estar decidido, porque o desânimo vai acontecer em qualquer lugar. O desânimo acontece para tudo, gente. Então, às vezes, a gente age por desânimo. Vinícius, é porque faculdade, trabalho, filho pequeno, sabe como é que é? Decisão, meu filho. Para quem decide ser de Deus, tudo vai se adaptando à minha decisão de ser de Deus. Nós temos que aprender isso. Porque a gente não aprende isso. Eu dei um surdão no pessoal da pregação hoje, no Ministério de Pregação, que aparece pregação, o pessoal não vai. Não posso ir, não posso. Não. Beleza, deu um surdão, por quê? Porque que acontece? Gente, quem quer, eu quero assumir o ministério, a pessoa tem que pregar, a pessoa tem que dar as caras a tapa. Eu me lembro de quando eu comecei a pregar, aprender a pregar, né? Trabalhava lá no Vila Isa, pegava serviço 8 horas da manhã, saía 18 horas, ia para a faculdade, começava 18h30 até 22h30. Que hora que o cara monta pregação desse jeito? Que hora que você vai rezar, que hora que você vai estudar? Mas para quem quer tem jeito aí. Eu já contei isso aqui já, mas o Espírito Santo está lembrando, é porque tem que falar de novo. Eu ia para o banheiro lá 3 horas da tarde, rezava o texto lá no vaso. O povo achava que eu tinha intestino regulado, eu estava rezando. Entendeu? Rezava o texto lá. Rezava, fazia meu serviço rapidinho, para sobrar menos uma meia horinha no final, para eu poder montar minha pregação, para eu poder fazer minhas coisas, estudar. Mas a gente deixa para Deus o tempo que sobra. O catecismo da igreja fala isso. O tempo para Deus tem que ser um tempo dedicado e exclusivo. Não pode ser por conveniência, não pode ser o que sobra.
Está lá no catecismo, não lembro o nome não, mas está lá. Até anotado, eu mando para vocês se vocês quiserem. Aí não, tudo para a gente é dificuldade, tudo para a gente que sabe, né? Difícil agora, muito difícil. Tô com menino novo, bebê, né? 5 meses. Sabe, a gente tem que adaptar a rotina do filho, né? Sabe como é que é? Vai adaptando a rotina do filho, vai. Porque na minha casa é o filho que se adapta à minha rotina de decidir de ser de Deus. Porque se eu for adaptar a rotina de 7 horas da noite, eu não venho no grupo de oração, porque tem que dormir 7 horas da noite. Desculpa se tem algum pediatra aí. Mas essa regra não serve para quem é de Deus, não. Aí você não vai na missa, aí você não faz os trem, aí você vê um monte de gente aí, ó, cultuando. Ah, não, eu vou me dedicar mais à minha família. Mas vai perguntar, a pessoa não reza um terço. A pessoa não, sabe, não procura ser mais de Deus. Nós temos que estar decididos a ser de Deus, gente. A ser de Deus. Porque, olha só, contrariedades vai acontecer o tempo todo. Então, aquele que não está decidido a ser de Deus, na hora que pesar lá na faculdade, na hora que tiver prova, na hora que tiver TCC, vai deixar de ser de Deus, porque agora... Não, na hora que for casar, porque agora estou noivo, vou casar. Porque agora estou namorando. Então, assim, diversas coisas, a vida toda vai acontecer isso. Sempre vai ter alguém no hospital, vai ter alguém passando mal, vai ter uma enfermidade, vai ter uma dificuldade na vida, vai ter um desemprego, vai ter uma crise financeira, vai ter um menino, vai ter problema. A vida, infelizmente, tem isso. Mas aquele que está decidido a ser de Deus, ele não anda por isso. Ele não anda por isso. Ele anda por Deus. E as coisas vão se adaptando à minha decisão de ser de Deus. Porque quem não está decidido, o trabalho, a faculdade, o estudo, o namorado, o casamento, o filho, entra no lugar de Deus e vira um ícone de idolatria. Tudo que rouba o lugar de Deus vira uma idolatria. Nós precisamos estar decididos a ser de Deus. E tem como a gente fazer tudo isso. A gente precisa estudar, a gente precisa fazer tudo. Tudo isso é da vida. Nós estamos em um mundo que nós precisamos viver. Nós precisamos fazer as coisas, sim. Mas essas coisas se adaptam à minha realidade de cristão, de católico, de decidido, de homem de Deus, de mulher de Deus. Nós precisamos estar decididos. E Paulo se decidiu. Quanta gente que faz encontro, gente. Na época tinha retiro aí, ó. Você ia pregar no retiro... Tinha gente que parecia que teletransportava. Você ia pregar no retiro de manhã, a pessoa estava lá de tarde, estava a mesma pessoa no outro retiro de tarde. Pessoa que vive fazendo retiro, mas não se converte. Porque não decide, não muda de vida. A gente tem que se decidir por Deus. E às vezes a gente fica esperando resposta de Deus. Quantas vezes aqui na comunidade, pessoas falam assim, eu estou esperando a resposta de Deus, resposta vocacional. Eu digo, Deus não vai responder. Porque Deus está esperando a sua resposta de estar decidido ou decidida. Deus já encaminhou os caminhos, Deus já te deu o direcionamento. Você era uma pessoa ruim, agora você é uma pessoa boa. Você não tinha virtude, você não rezava, agora você reza. Deus já te deu todos os sinais, a pessoa ainda está esperando o sinal de Deus, porque não está decidida. Quando a pessoa se decide, tudo se adapta. E querendo ou não querendo, nós vamos fazer as coisas. Porque eu estou decidido. Serve para todo mundo, para quem já é de caminhada, para quem não é de caminhada, para quem vem aqui a primeira vez, para quem é a primeira vez que ouve a palavra de Deus. Se você não se decidir, meu filho, não vai dar certo, não, nada dá certo. Sempre que sai alguém daqui da comunidade, né? Aí quando sai, mexe, né? Nossa, fulano está saindo da comunidade. Aí eu falei, gente, fulano está saindo, mas eu estou ficando, tá? Eu quero dizer, fulano está saindo, mas eu estou decidido a ficar. Estou decidido a ficar. Porque, gente, nós estamos que estar decidido. Fico pensando aí, eu aqui, ó, na vida aqui hoje, comunidade de vida. Eu estava falando com os meninos, né? O Mário, o Breno, esses dias aí. Né, e os meninos da cola de Deus estavam. O que será que esse povo fala, né? É um bando de preguiçoso. Imagina o que deve estar na boca do povo. O que deve falar. Mas vamos caminhar pelo aquilo que o povo diz para nós? Vamos caminhar pelo aquilo que as pessoas nos julgam? Vamos caminhar pela nossa decisão. Se eu me decidir por Cristo, se eu me decidir pelo Senhor, e apareceu aí uma outra coisa, por exemplo, é igual uma vez que eu fui, acertei uma pregação,
com muita antecedência, né? Aí aceitei a pregação, que era um domingo num retiro. Gente, mas na hora de sair para o retiro, o sol de Valadares, que Valadares estava em Nova York naquele dia, estava um sol gigante. Eu tinha acabado de almoçar, estava passando The Voice Kids, sabe, tudo assim para você ficar em casa. Oh, meu Deus! Mas eu me decidi. Aí eu pensei assim, oh, Senhor, por que eu aceitei essa pregação? Aí me veio no coração assim, é muito mais do que aceitar esta pregação. Por que eu aceitei? Por que eu me decidi ser de Deus? Por que eu me decidi ser de Deus? E é por causa daquela decisão, eu tive que sair de casa e fui. Ou seja, foi gostoso? Não. Eu estava animado? Não. Mas eu estava decidido, eu já me decidi, eu não volto atrás. Eu me lembro um dia que eu parei de fumar maconha. Já contei para o pessoal da comunidade, sabe disso, né? Fumava baseado, gostava de baseado. Mas não fumava sempre isso, não. Fumava dia de semana, né? Só dia de semana, né? Sábado e domingo, feriados, né? Então, assim, gostava de um baseado, fumava baseado com força. E aí já converti, porque a minha conversão foi assim, um processo, não foi assim papum também não. É por isso que eu estou falando. Mas chegou um momento que eu tive que decidir, talvez é o seu dia hoje. E sabe, me incomodava que trem, gente, porque já estava ali no primeiro ano de conversão e fogo, coisa de Deus, que esse trem de Deus, grupo de jovens, as tarefas do grupo de jovens, aquelas coisas. E ao mesmo tempo eu tinha minhas quedas, ia lá, fumava, ficava aquela coisa, sabe? Quando você faz trem errado, você fala, eu já conheço a verdade, estou aqui. Sabe que você fica aquela como é que é o morno? Era morno. Aquela coisa assim. Até que teve um dia que aconteceu uma situação lá com os amigos da maconha, que aí eu falei para esses caras, não é meu amigo nada não, o que esses caras fizeram comigo aqui, né? Que houve uma discussão lá. Aí eu cheguei em casa, gente, fui lá onde escondia a maconha, peguei ela, fui lá no banheiro. Meu coração estava assim, eu falei, eu não aguento mais viver assim. E naquele dia eu falei assim, eu vou tomar uma decisão. Ou eu vou continuar fumando maconha, porque aquilo me incomodava. Ou eu vou continuar usando e vou sair do grupo de jovens, vou parar de ir na igreja. Ou eu vou jogar isso fora e vou parar. Acabou. Tinha que tomar uma decisão. E eu tomei a decisão, eu analisei todos os pontos, né? Analisei o que acontecesse se eu tomasse uma decisão, o que ia acontecer, sou muito pão duro, e era muita maconha que tinha. Eu falei, rapaz, se eu jogar isso tudo fora aqui, isso é um prejuízo financeiro que eu vou tomar. Eu analisei esse ponto também. Comecei a dar descarga, gente. E a descarga rolando, né? Dando descarga com a mão e com a maconha aqui assim. Mas, assim, um mover muito grande. Deus já estava movendo, porque para mim chegar a esse ponto, veio um mover muito grande no meu coração. Eu falei assim, tem que me decidir. Sabe aquela coisa assim, aquela amargura de quem está em cima do muro, tem que me decidir. Aí eu parei assim um minuto, a descarga rolando, aí eu joguei. Aí foi embora. Nunca mais. Peguei, nem fumei, nem lembro o gosto da maconha. Decisão. Gente, eu me decidi e não faltaram oportunidades. Não faltou. Gente chamando, logo em seguida, porque Satanás, ele é assim. Ele quer que a gente... Nós até tomamos a decisão aqui na oração, nas coisas, mas quando a gente sai daqui, ele já vem com tudo. Às vezes você faz um encontro, faz propósito, vou viver a castidade. Eu vou ser santo, vou começar a ir na igreja, vou me inserir aqui nesse tal. Mas quando você sai, ele já, porque a sua decisão não está firme. E o segundo ponto de Paulo, ação. Paulo era um homem de ação, que está inteiramente ligado com a decisão. Paulo agia. Lá em Atos 22, quando conta a conversão de Paulo, fala assim que logo que o Senhor falou, Saul, Saul, por que me persegues? Ele falou, quem és? Jesus falou, sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Paulo disse para ele, que queres que eu faça? Ou seja, já era um homem que sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. Como se dissesse assim, São Dionísio fala isso, Paulo como se ele dissesse que se eu não vou mais perseguir os cristãos, o que farei de agora em diante?
um homem que fez as coisas. A gente tem que fazer as coisas, porque, olha só, tem um capeta, tem um capiroto, que trabalha, sabe assim, nessa parte nossa de guardar as coisas. Guardar as coisas. Roubar, sabe a palavra assim, que é semeada. Daqui a pouco, acabar a pregação, 1 hora depois da pregação, muita gente não lembra nada. Porque a gente não escuta prestando atenção. A gente escuta pensando em outras coisas. A gente escuta distraído. A gente não está escutando o que eu estou escutando. Né? Eu não falo prestando atenção naquilo que eu estou falando. E a gente perde. A gente perde a palavra. Muitas vezes. Então nós temos que sair de uma... Por que você já ouviu várias pregações? Por que você já fez vários propósitos e aquilo não entrou na prática? Porque você não fez na hora. Por exemplo, se você tem problema aí com pornografia, com masturbação, o que você tem que fazer na hora? Talvez até agora. Descurtir lá todas as mulheres que você segue, todos os rapazes, tudo aquilo que te faz pecar lá no Instagram, nos grupos de WhatsApp que você tem. É ação, porque a gente acha que assim, nossa, eu decidi lá no momento de oração, teve um mover lá no louvor hoje, que foi muito bom, e aí a gente chega em casa e está tudo normal, porque a gente não faz as coisas. Eu me lembro também no dia que eu parei de pornografia e masturbação, que eu também era desses também. Gente, pornografia e masturbação, masturbava mesmo com força, também era só de segunda a sexta, finais de semana e feriados. Então, não tem vergonha de falar isso não, para os homens acreditar, principalmente os homens, as mulheres também, que hoje em dia, né, que tem jeito de a gente vencer esse negócio. E na minha época era o quê? DVD, né? Era DVD e revista, fotos, né? Hoje nem, né? Graças a Deus, que não, hoje está mais fácil pecar. Foi a mesma coisa, gente. Rasguei as fotos das mulheres tudo, quebrei os DVD, até um dia desse eu achei um que tinha ficado para trás. Ninguém tem nem a parede de DVD mais, né? Decisão, gente. Você tem que fazer as coisas. Ação, ó, vamos fazer. Se é para ler um livro, o povo começa a ler um livro e não acaba. Quantos livros você já leu no ano? Já li 8 metades de livro, né? Nunca leu um livro todo. Começa a ver um vídeo e não acaba. Começa a fazer um curso e não acaba. Fazer as coisas. A gente precisa fazer as coisas, gente. Se você tem problemas, se você tem história, que você precisa de cura e libertação, vai fazer acompanhamento, minha filha, meu filho. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Você é ansioso, procura ajuda. Você precisa fazer as coisas. Nós precisamos fazer. E a gente fica, sabe, na mesma coisa, sempre andando, sempre na mesma maneira. E a gente não evolui, porque a gente não faz as coisas. Fazer. Igual um colega meu foi lá em casa semana passada. Eu pensei nisso na hora. Toda vez que eu encontro com ele, ele fala assim: rapaz, depois nós vamos marcar um churrasquinho pra você ir lá em casa. Já viu isso? Né? Depois nós vamos marcar um cafezinho para nós conversar. Nunca que marca nada não. Vai deixar mais depois. Isso chama o quê? Procrastinação, né? Que é a palavra, né? Vai deixando para depois. Vai deixando para depois. Ó, você vai adiando e vai adiando. Né? Vi hoje, por muita providência divina, estava estudando exatamente essa palavra. E aí vi do Moisés Rocha ele explicando sobre Santo Expedito. Não sabia disso. Sabe por que Santo Expedito é o santo das causas urgentes? Não é porque é a urgência para resolver um milagre rápido. Não, porque quando aquele homem conheceu a Deus, ele tinha urgência, ele sentiu a urgência para se converter, e Satanás se manifestava e falava para ele: hoje não, Expedito, espera mais um dia, amanhã você se converte. E ele dizia: hoje, amanhã não, hoje. Por isso que tem lá, né? Escrito, né? Hoje, né? Vocês já viram isso lá no Santinho de Santo Agostinho. Hoje, amanhã não. É hoje, gente, tem que fazer as coisas, é hoje. Deus me livre e guarde, mas você está sujeito a não chegar vivo na sua casa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode morrer hoje. E pode mesmo. Nós precisamos fazer as coisas. O que você precisa fazer?
O que você precisa fazer na sua vida, criatura? Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Olha, Paulo era um homem da ação. Ah, Senhor, o Senhor está mandando eu ir pregar para os pagãos, então eu vou. E foi. Sabe assim, as coisas para Deus é muito assim, muito prático. Nós temos que ir, nós temos que fazer. É parar de ficar pensando muito, é parar de ficar... sabe, tem que planejar, né? Sabe como é que é? Não, tem que fazer as coisas. Amém? Vou passar aqui porque a plaquinha está vindo. Terceiro ponto que eu percebi de Paulo aqui, que nós precisamos aprender, é que Paulo se colocou a serviço de Deus. Não só fez as coisas para a conversão dele, ele se colocou a serviço de Deus. Gente, se tem um homem que tinha um ardor pelas almas, era esse homem. Dizendo, né, fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar o máximo. Pregar o evangelho é para mim uma necessidade. Ele tinha necessidade de pregar o evangelho, vírgula. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Um homem que tinha sede das almas. E ele dizia nas cartas: quem que se enfraquece que eu não me enfraqueço junto? Quem que se adoece que eu não me adoeço junto? Um homem que, sabe, se comprometia. Não era um homem que somente sentava a bunda na cadeira, mas era um homem que fazia as coisas. Gente, quantas pastorais na igreja estão morrendo? Quantas pastorais não tem agentes? E você aí? Quantos movimentos, quantos grupos de oração precisando de servos? E você, qual que é o seu lugar na igreja, criatura? Servir. Paulo se colocou a serviço. Paulo fez as coisas. E nem todo mundo é chamado a ser pregador mesmo, não. Nem todo mundo é chamado a estar à frente, a cantar, a tocar. Talvez o seu papel é cozinhar. Talvez o seu papel é dirigir para as pessoas. Talvez o seu papel é ensinar as crianças. Talvez o seu papel é ser de uma pastoral. Talvez o seu papel é ficar lá atrás, escondidinho, só rezando, só na intercessão. Mas você precisa servir. Ninguém consegue ficar de pé se não servir. Não fica de pé se não servir. Eu não conheço. Se você conhecer, você me mostra. Ah, não, Vinícius, lá de casa mesmo a gente reza, vai na missa no domingo. Né? Não conheço. O que está de pé me mostra. Eu conheço muitos mornos que não servem a Deus em nada, que não são inseridos em nada, que não ajudam a propagação do evangelho em nada. Está lá morno. Você tem que servir, meu filho. Todo batizado tem o dever de propagar o evangelho. Dever. Voto de batismo. O dever de propagar o evangelho. Ai de nós se não propagarmos o evangelho. E como eu digo, para de se esconder de que você não prega, de que você não tem dom para isso. Alguma coisa Deus te chamou para fazer na igreja. Você tem que encontrar o seu lugar. Ninguém é tão inútil que não tem nada para fazer na igreja. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a encontrar o meu lugar na igreja. Me ajuda a te servir. Isso mesmo. Nós precisamos servir a Deus. Esses são os principais pontos de Paulo e aquilo que encantou Paulo. Aquilo que fez com que Paulo colocasse toda a energia dele. Toda a esperança em Paulo estava onde? No céu. Paulo queria ser de Deus. E ele fala, né? Sou judeu, sou fariseu, da escola de Gamaliel, falo tantas línguas, apóstolo de Cristo, tal, cidadão romano, mas tenho tudo isso em conta de esterco. O que é esterco? É bosta. Tenho tudo isso em conta de esterco para ser seguidor de Cristo e ser participante da sua glória. Ou seja, era um homem que tinha um grande currículo, mas para ele aquilo dali não valia nada, porque ele queria ser participante da glória de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos entender, às vezes a gente não entende isso, de que esta vida passa, as coisas aqui passam, tudo aqui é passageiro.
Olha para o que você quiser nessa sala, o que você quiser. Olha para alguma coisa aqui. Tudo isso vai passar. Nada fica. Nada fica, tudo é passageiro. E ele tinha tudo isso em conta de nada. Todos os títulos que ele tinha, todo o respeito que ele tinha como apóstolo de Cristo, ou então desde judeu, tudo isso ele tinha em conta de nada, porque ele queria somente a Deus. Ou seja, precisamos aprender isso. Não é questão de não ter as coisas. Não é não ter as coisas. Mas é ter tudo isso em troco de nada, tendo a Deus primeiramente. Entenda isso. Paulo era cidadão romano, tinha estudo, tinha um monte de coisa, mas tudo isso para ele não tinha valor. Não é não ter bens, não é isso. Mas é ter tudo isso como nada, indiferença. Tendo a Deus como o único objetivo. É isso que Paulo tinha. É isso que Paulo buscava. Os Colossenses capítulo 3. Se ressuscitamos com Cristo, então busquemos as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo, abandonando as obras da carne. Meu Deus, nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar as coisas do céu. Meus irmãos, nós precisamos entender isso, e é o que tem cegado as pessoas hoje em dia. Estabilidade, diplomas, nada disso. Não que você não pode ter, mas isso não é passagem pelo céu. Buscai as coisas do alto, onde está Cristo. Precisamos buscar, precisamos ter essa sede, esse desejo de Deus. Paulo também diz que nenhum atleta é coroado se não competir conforme as regras. Os atletas deste mundo abdicam de várias coisas, flagelam seu corpo com duras penas para conseguirem uma coroa corruptível. Nós, porém, trabalhamos por uma coroa incorruptível. Um cara, para ser campeão de boxe, de atletismo, de natação, de futebol, do que for, exige treinamento. Nós estamos chegando às Olimpíadas, esse povo está se preparando há não sei quantos anos para chegar lá e disputar uma semana de jogo, para ser coroado com uma medalha. E nós pensamos que iremos entrar no céu sem termos competido conforme a regra? É o que o Paulo diz, não. Nenhum atleta é coroado se não competir conforme as regras. O que é competir conforme as regras? É dar a vida para Deus. É rezar, é servir, é se decidir, é fazer as coisas. É querer ser de Deus de verdade. Gente, de tudo que nós podemos aprender de Paulo, que aqui nós não exploramos, sem dúvidas nenhuma, nem 5%, que se nós ficarmos com isso, com esse amor que Paulo tinha para Jesus, com esse desejo de conquistar a nossa coroa, seguir a meta decididamente, como ele disse, essa vontade de ser de Deus, isso basta. Isso basta. Ninguém vai roubar de você. Nada vai te ameaçar, nada vai te tirar. Se você estiver realmente convicto de competir conforme as regras. O que você tem feito para a sua salvação? Muito pessoal. Você tem feito realmente, você tem se esforçado para a sua salvação? Qual esforço você tem feito? De um dia de 24 horas, qual esforço você tem feito? De uma semana de 7 dias, qual esforço você tem feito para salvar a tua alma? E aqui nós não estamos nem falando de salvar as almas dos outros, de evangelizar a tua alma. O que você tem feito para salvar a tua alma? O que você tem feito para conquistar a coroa que o justo juiz dará a todos aqueles que competirem conforme a regra? O que falta fazer? O que precisa ser feito? O que não tem feito? Beleza, e o que precisa ser feito? Eu preciso rezar mais. Eu preciso
sabe, eu preciso ter mais vida de oração. Beleza, e aí, o que você vai fazer, criatura? É isso? Por isso que a gente não converte, não muda, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque não faz um cronograma, porque não adapta o dia, porque não coloca um lembrete no celular, porque não programa as coisas para que aconteça. Precisa acontecer. Competir conforme as regras é fazer as coisas conforme as regras. Se o cara quer passar no concurso, ele tem que estudar muito para chegar lá e tirar a nota, porque a regra é de que só quem tira tal nota passa. Essa é a regra. Existe uma regra para ser coroado, existe uma regra para ser salvo, e a regra você precisa segui-la. Não é as coisas do mundo, buscar as coisas do alto. Do alto. Nós precisamos, gente, ter temor a Deus para salvar a nossa alma. Andamos como se tivéssemos a vida toda para nos converter, como se tivéssemos a vida toda para rezar, como se tivéssemos a vida toda para corrigir os nossos defeitos de caráter, sendo que temos somente o hoje, somente agora, o hoje, para nos converter, somente o hoje para fazer a vontade de Deus. E quem sabe, Deus que nos livre, mas quem sabe, Deus está dando nesta pregação a última oportunidade para alguém. Nenhum de vocês, inclusive eu, que estamos aqui, estamos livres disso. Talvez hoje é a última oportunidade, é o último alerta que Deus está nos dando. É hoje. Muda de vida, criatura. É hoje. Você que veio aqui para ouvir a palavra, você que não é de caminhada nem nada, Deus está te dando a oportunidade. É hoje o dia. Não espera amanhã, é hoje. Para você, de uma vez por todas, você que já caminha, se decidir, pare de esperar a resposta, se decida. É hoje. Se lançar em Deus. Não precisa ter medo de se lançar em Deus. Não precisa ter medo de ser de Deus. Não precisamos ter medo, gente. Não precisamos ficar como que, o que será da minha vida? Ter medo do sofrimento, ter medo daquilo que você vai perder. Muitas vezes nossos olhos estão naquilo que vamos perder. E de fato, aquele que se decide por Cristo perde muita coisa. Não vou mentir não. Mas precisamos voltar os nossos olhos para a meta. Precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que vamos ganhar, que é a coroa. Amém? Vamos ficar de pé para a gente rezar então. Feche os olhos aí. Feche os seus olhos. Meu filho, minha filha, o Senhor te trouxe aqui. Gente, nada é por acaso, não tem por acaso. A pregação tomou um outro rumo. Nada disso é o que eu queria dizer. O papel não foi seguido. Se você está aqui, se esta foi a palavra, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. O Senhor queria te dizer algo esta noite. O Senhor precisa de uma decisão. O Senhor precisa de uma ação. E esta ação parte do se lançar em Deus com toda liberdade, como quem se joga, como uma criança que se joga nos braços do seu pai, como uma pessoa que se joga no rio, no mar, numa piscina, como uma pessoa que pula de um helicóptero de paraquedas e ela se joga naquela imensidão, sem muitas explicações, mas se lançar em Deus. E é isso que o Senhor quer de você. Durante a caminhada, muitas coisas foram pesando.
E hoje parece que tudo é muito custoso para você. O Senhor quer que você se lance, livre. Você que precisa tomar uma decisão de sair do mundo. Olha, Deus te trouxe aqui hoje. E o Senhor quer fazer de você um Paulo. A igreja não celebra a conversão de todos os santos, mas celebra a conversão de Paulo, para nos mostrar que para Deus nada é impossível. O Senhor quer transformar a sua vida. O Senhor quer te dar uma vida nova. Pessoas que terão a vida transformada se você deixar. Pessoas que precisam de uma vez por todas. Minha filha, de uma vez por todas, decida-se por Deus. O Senhor quer de nós hoje lançar-se nele. O Senhor quer que nós nos lancemos. O Senhor quer fazer de nós pessoas melhores. Por isso vai dizendo ao Senhor: ah, Jesus, eu quero me lançar mais uma vez, sem peso. O Senhor me mostra como que uma pessoa com uma mochila pesada nas costas precisa tirar essa mochila. Você precisa tirar esta mochila, este peso. O Senhor quer você livre. Você não tem mobilidade porque você está com peso, você foi adquirindo peso. Liberte-se. Fala: eu quero me lançar em Ti, Senhor, nesta noite. Eu quero me lançar em Ti, Senhor, como Paulo. Eu quero, Senhor, estar inteiramente à Tua disposição, Senhor. Eu quero estar inteiramente, Senhor, para ser usado pelo Senhor. Eu quero um novo, Senhor. Você que está cansado, cansada, diga: eu estou cansado, Deus, eu estou cansada. Por isso eu quero ficar leve, eu quero me jogar na Tua presença, Senhor. Eu quero me jogar em Teus braços. O Senhor, como um pai, está esperando você se jogar para te amar. Para nós é noite de conversão. É noite que o Senhor quer nos fazer dar um passo a mais em nossa conversão. Diga: Senhor, eu quero, Deus. Eu quero, Senhor, eu tenho percebido que eu não tenho competido conforme as regras. Eu estou vendo, Senhor, que eu tenho procrastinado muita coisa. Eu preciso me decidir, eu preciso fazer as coisas, Senhor, mas sozinho eu não consigo. Por isso, se lance, se lance, se lance no Senhor. E diga: eu me lanço, Senhor, em Ti. Eu me lanço no Senhor e eu quero, Deus. Eu quero o que o Senhor quer para mim, Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está cheio de planos seus, e talvez você vê que as coisas não têm dado certo, é porque talvez não é o plano de Deus. Adere ao plano de Deus, não tenha medo. Para de pensar no que você vai perder. Pensa na coroa. Busca os planos de Deus. Buscai as coisas do alto. Você que está morno, você que está indeciso, Deus está nos dando oportunidade esta noite. E a graça vai descer sobre nós, sobre aqueles que quiserem. Meus irmãos, esta pode ser a sua última oração. Por isso, se lance em Deus. Se jogue em Deus.